Muito bom dia a todos, ao que assistem aqui em sala e os que estão em casa ou nos seus locais de trabalho a assistir a esta conferência. Muito obrigado por estarem aqui. Hoje vamos falar sobre mobilidade sustentável neste primeiro painel, por isso convido a juntarem-se a mim Carlos Barbosa, Presidente do ACP, já por favor, Tiago Farias, do Departamento de Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnico, que também já jogámos aqui as nossas primeiras palavras, e por fim Mário Alves, especialista em transportes e mobilidade, que vai estar connosco nesta conversa sobre mobilidade sustentável. Bom, muito obrigado aos três, antes de mais, por se juntarem a nós aqui neste painel. Hoje a nossa conversa será sobre cenários de mobilidade sustentável e sobre presente e futuro. Sabemos que a mobilidade tem sido uma questão muito abordada também pelos desafios que coloca, pelo pensamento que exige, e se calhar vamos começar um bocadinho por aí, por essa reflexão. Nós sabemos que um dos temas mais debatidos neste contexto são os veículos elétricos, portanto a eletrificação como um todo, e eu perguntava-vos, será que os consumidores estão realmente prontos para os veículos elétricos como nós pensávamos até aqui há algum tempo que estariam? Qual é a vossa opinião? Se calhar começamos por aqui. Bom, eu acho que o tema veículos elétricos, eu acho que dou uma sugestão ao Jorge Pedro, que é fazer também no programa, também sobre combustão, porque qualquer dia já não há tema sobre os veículos elétricos e, portanto, o podcast acaba. Portanto, é melhor começar também a virar um bocadinho para os híbridos, para os plug-in e para os combustão. O que é que se passa? O que se passa é que nós temos novidades sobre os veículos elétricos todos os dias. Todos os dias. O mundo muda. As legislações mudam, os prazos mudam, nós vemos os grandes construtores a dizer que se recusam a pagar a multa da Comunidade Europeia, que recusam as datas que deram, quer 2030, quer 2035. Eu tenho um Fiat 500 elétrico, totalmente elétrico, que adoro, deixou de ser produzido, acabaram com a produção há uma semana porque não o vendiam. Eu tenho aqui coisas a dizer que recebi ontem, de que a desaceleração do boom dos carros elétricos e as fábricas mudam os planos completamente. Vejo aqui outra coisa que diz que a Volkswagen e o efeito dominó do carro elétrico, fica sem bateria, o carro elétrico fica sem bateria, ou seja, eu acho que nós não estamos preparados ainda totalmente para a excitação que houve com o carro elétrico. O carro elétrico é fundamental, vai ser um modo de mobilidade como outros qualquer. Eu penso que os carros a combustão não vão desaparecer. Cada vez há combustíveis mais limpos, os motores são cada vez mais pequeninos, a gente viu os motores grandes, agora são motores pequeninos. Nós vemos que inclusive os carros clássicos já podem trabalhar com biodiesel e que não acontece nada. Eu ponho biodiesel no carro clássico e o carro anda perfeitamente. E portanto eu acho que esta loucura dos carros elétricos abrandou bastante e sobretudo no outro dia falava com um estrangeiro que veio de Paris até Portugal de carro elétrico. Então dizia-me que veio perfeitamente em França, veio perfeitamente em Espanha e que em Portugal viu-se grego para carregar o carro dele. E, portanto, ou nós nos preparamos para efetivamente receber o carro elétrico e temos infraestruturas para poder ao carro elétrico, ou então é complicado, porque você veja, há um estudo da FIA que diz que os carros elétricos em 2035 serão apenas 12% do mercado europeu. Eu digo, quando digo elétricos, é totalmente elétricos. Não estou a falar nem do plug-in, nem dos híbridos. Ora, 12%, ótimo. Ainda bem 12% vai limpar muito o ar, vai não sei o que mais. Mas depois isso aí o Tiago Farias vai ter que explicar, porque foi presidente da Carris, é como é que nós vamos alterar o nosso modo de transporte, porque eu, se tiver um bom transporte público, eu ando transporte público. O problema, e agora não vou dizer que a Carris não anda bem, que a Carris é atrasada, não é que interessa. Nós temos que ter bons transportes, não temos. Temos que ter maneira dos transportes públicos serem rápidos, que não temos. Eu acho completamente idiota aquela proposta do CDS que aqui há 4 anos, quando disseram para as motas andarem nos corredores bus. Acho completamente idiota aquilo, porque vai reduzir não só a velocidade da Carris, como é perigoso, porque os tipos vão na faixa central, de repente está um trânsito. Devíamos fazer como a Inglaterra, que tem apenas um quadrado nos semáforos, as motas juntam-se todas lá e arrancam à frente, mas de resto tem que cumprir. Aliás, você vai a Geneve, mesmo os corredores de bus e os corredores de táxi, os autocarros têm sempre prioridade até sobre os táxis. Ou seja,
É muito importante dar prioridade aos autocarros, deixar os autocarros andar, ter sido para os autocarros andar, em detrimento do transporte individual. Porque o transporte individual, porquê é que as pessoas pegam o transporte individual? Cascais para Lisboa. Um exemplo. Por causa, dizem, não sei se foi ou não, mas a verdade é que com a lei da Assunção Cristas, metade de Lisboa tinha 700 mil pessoas a viver, agora tem 550. Foram 200 mil pessoas para fora que entram todos os dias em Lisboa, mais outros tantos que já estavam fora. Isso não faz sentido. Não faz sentido entrar em 400 mil carros todos os dias em Lisboa, não faz sentido nenhum. Certo. Tem que haver uma maneira das pessoas poderem vir tranquilamente a ler o jornal, a ouvir os podcasts, a fazer os podcasts do Jorge Pego, obviamente, virem com calma no seu comboio, no seu autocarro, a virem ver, porque isto é um disparate completo. E depois há uma coisa que é curiosa, é que hoje em dia já não se discute o proibir entrar os carros na cidade. Hoje em dia o que se discute na Europa é como arrumar os carros que entram. Sim. Porque efetivamente as pessoas não deixam de trazer o carro. Mesmo com o transporte. Eu fui a Manchester e vi uma coisa giríssima, que era, tinha na entrada, exatamente as entradas como Lisboa, e tinha um parque à entrada para 4.000 viaturas. 4.000 viaturas, as pessoas lá, e depois tinha, na ponta do parque, tinha 15 autocarros, todos assim em espinha, um ia para o Campo Grande, outro ia para Benfica, outro ia para não sei o quê, portanto as pessoas deixavam ali o carro e tinham sempre um bom transporte público para ir para qualquer sítio em Manchester. Ora bem, 5.000 carros aqui, mais 5.000 carros na outra entrada, são logo 10.000 carros que ficam ali e as pessoas vão na calma para os seus empregos. Outra coisa que nós não temos, estou farto de ser isto ao Moedas e ao Rui Moreira, que é, nós temos que ter parque automóvel no meio da cidade, silo-autos, tudo isso. E mais, isto tem a ver também com os elétricos, nós temos que ter à superfície o parqueamento caríssimo e muito barato ou quase de borla por baixo da terra. A mobilidade das pessoas à superfície não pode ser prejudicada por estacionamento louco que os carros têm. Voltando aos elétricos, que foi a pergunta que você fez, não sei responder. Sinceramente não sei responder, porque todos os dias... Pois, eu falo com o Carlos Tavares, aliás, vamos vê-lo hoje, que ele vai entrar no Rally Portugal Histórico, ele próprio não sabe. Ele, de repente, começou a dizer que não, agora já disse que sim, agora está a fechar fábricas, afinal já talvez não, já disse que não cumpria. Eu, sinceramente, não sei qual é o futuro do carro elétrico, sinceramente não sei. Teremos seguramente uma questão de infraestrutura, verdade? Falávamos eu acho que sim, porque você repara uma coisa. Eu considero que o carro elétrico é uma forma de mobilidade como é o carro a combustão, como é o híbrido, exatamente igual. Estou-lhe a dizer, tenho um carro 100% elétrico, que gosto imenso, e que me dá para fazer Cascais-Lisboa, Lisboa-Cascais e andar aqui na cidade. Mas eu sinceramente não sei, porque eu tenho um carregador em casa, em Lisboa, e outro carregador no clube, e outro carregador em Cascais. Portanto, quantas pessoas podem ter um carregador em casa sim, e para gastar a eletricidade que eu gasto e tudo isso? É muito complicado. E depois você não se esqueça uma coisa, é que isto da mobilidade elétrica é muito bonito, mas atenção, o Estado é como Milão. O Estado tira do setor automóvel 32% das receitas de impostos. E, portanto, se ele está a ir buscar os carros de combustão, à gasolina, aqui e acolá, meu caro amigo, quando isso passar para o elétrico, ele vai lá também querer comer, não é? Portanto, os elétricos não pensem que agora em Lisboa não pagam nos parquímetros, mas qualquer dia sim, as cidades obviamente vão parquear também, porque começa a haver cada vez mais. Portanto, à sua pergunta, eu pessoalmente não sei responder, porque todos os dias isto muda. Obrigado. Mário, sobre esta questão que falávamos da infraestrutura, de alguma forma dos incentivos também que hoje existem e que não sabemos por quanto tempo poderão existir e que em alguns países europeus já vão sendo retirados, como é que é a sua visão relativamente à parte automóvel do que diz respeito à mobilidade sustentável? O que é que podemos vaticinar? Certo. Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite, é simpático estar aqui. Já agora um esclarecimento, eu não sou professor universitário, não me ponho em problemas. Sou muito... Estou aqui, pois estava aqui com ele. Sou muitas vezes convidado para dar aulas em universidades várias, mas sou freelance de certa forma nesse aspecto. Bom, esclarecendo isso, eu estou um bocadinho como o Carlos Barbosa, não sabemos, não é? As notícias ultimamente não têm sido muito boas, eu recebo as mesmas notícias que ele e de todo o mundo e de facto parece estar a haver aí um slump, não é? Uma paragem do entusiasmo, não é? Mesmo a Tesla está com problemas. Eu acho que a Europa não está a ver bem o tsunami que vem da China, não é? E, portanto, todos os embargos e impostos, etc., que vamos pôr na China é um pouco como pôr o dedo na água, para a água não é? Para não nos invadir. E, portanto, isso um dia vai ter
vamos ter que reconhecer que a China está muito, muito avançada nessa área. Não sabemos bem o que é que vai acontecer. A Europa tem, de facto, muitas standards em termos de segurança, etc., que a China, neste momento, começa também a preparar-se para fazer. E, portanto, sobre essa questão, eu trabalhei, já fiz alguns planos de carregadores elétricos, não é? E vê-se que a infraestrutura, houve um grande investimento em Portugal em 2010, 2011, por aí, mas neste momento são carregadores muito fraca potência, muitos já estão estragados, as coisas em Portugal há muita dificuldade. 25. Sim, exato. Sim. E portanto, em Portugal a manutenção nunca é o nosso forte, nós às vezes fomos coisas e depois não se mantém. E portanto a questão dos carregadores é um problema, não é? Porque, como disse o Carlos Barbosa, muita gente não vive em prédios, por exemplo, e que não tem carregadores à porta de casa de uma forma, não é? Tem que ser partilhado, tem que ser em via pública. E portanto vai haver dificuldades, mas de facto o futuro é estranho, não sabemos bem. A quem é que compete o desenvolvimento desta infraestrutura? Bom, isso depende porque, por exemplo, em 2010, 2011 houve um investimento público, não é? Como muito investimento público, depois não há a manutenção, não é? O público tem esse problema, não é? Com grande voluntarismo. São as câmaras. Pois. As câmaras são importantíssimas. Exato, as câmaras nesse tipo, também há agências de elétrica, portanto de eficiência elétrica, etc. Há algumas agências espalhadas pelo país, mas o que está a grande aposta agora é comercial, não é? Portanto, é haver concessões, no Porto há concessões, há cadernos de encargo, os públicos investem e depois fazem dinheiro com isso. Claro que esta lua de mel dos preços também vai acabar, com certeza, isso também vai dificultar, e há também a concorrência dos veículos combustíveis fósseis, os híbridos, etc., que não vão ficar parados. Mas sobre a tecnologia eu vou deixar aqui para o Tiago, que ele sabe mais que eu, e queria focar mais no ponto da mobilidade sustentável. Bom, uma das coisas que nós percebemos, e o Carlos Barbosa também diz isso, é que de facto as cidades têm um grande problema em termos de espaço, não é? Quer dizer, a ideia de andarmos aí por ruas com 1,5 toneladas, não é? Dentro de 1,5 toneladas, com 4 lugares vazios geralmente, é um bocado absurdo. Portanto, vamos ter que começar a repensar este tipo de coisas e nos centros das cidades vamos ter que começar a regular muito melhor, e quase toda a Europa neste momento começa a regular. A questão do estacionamento é fulcral e muitas vezes estamos a retirar estacionamento para evitar que as pessoas venham, e obviamente o investimento no transporte público é fundamental. Aliás, eu muitas vezes para governantes, e estava a ouvir um ministro, acho que às vezes digo que temos que fazer uma lista, não é? Uma lista de um lado daquilo que queremos e outra lista daquilo que não queremos, não é? E depois, ou fiscalidade, ou regras, regulações, etc., vamos ter que, não é? A governança é isso mesmo, não é? E, portanto, às vezes vamos ter que dar um passo atrás para dar 2 à frente, isso é normal, e vamos ter que trabalhar muito a questão de transportes públicos, o ministro também o disse, não é? Portanto, a questão dos transportes públicos de grandes cidades é fundamental, corredores de bus é fundamental, como diz o Carlos Barbosa, por exemplo, na A5, por exemplo, o Estado Universitário podia ser um grande parque, não é? Dissuasor, não é? Com autocarros que viriam em corredores bus para as Amoreiras, por exemplo, e para chegar ao metro. Mas também temos de ter algum cuidado porque, por exemplo, e isso é fundamental, é as chegadas, ninguém chega aos parques e aos grandes interfaces a pé ou de bicicleta, e toda a gente chega, ninguém chega a voar, era isso que eu queria dizer. E portanto temos que ter segurança para os peões, segurança para as bicicletas, para chegar às estações e grandes interfaces da área metropolitana de Lisboa. E muitas vezes, quando apostamos muito nos parques dissuasores, é um mar de lata à volta, sem árvores, sem nada, e que não apetece lá chegar. E, portanto, temos que começar a trabalhar também muito melhor o urbanismo em torno dos interfaces, não é? Temos lojas de cidadão, temos creches, temos supermercados, etc. E estacionamento subterrâneo, não é? De maneira que seja agradável as pessoas chegarem de bicicleta, a pé e até de carro, não é? E, portanto, as pessoas têm que chegar confortavelmente, e há estatísticas muito interessantes. Por exemplo, o David Val, da Universidade de Arquitetura, fez um estudo com sistemas de informação geográfica, e a 10 minutos das estações ferroviárias de Lisboa só vive 25 a pé, 10 minutos a pé, só vive 25% das pessoas, enquanto que de bicicleta, 10 minutos de bicicleta, vive 75% das pessoas da área de Lisboa. Portanto, se nós tivermos o cuidado de começar a fazer vias seguras para bicicletas, não digo toda a gente, mas vai haver muita gente que vai poder alimentar os transportes públicos de bicicleta. E, portanto, toda esta ideia de que da intermodalidade será fundamental no futuro,
quando falamos de ciclistas, eu sou um ciclista, mas às vezes não gosto de usar a palavra, porque eu uso o aspirador e não sou aspiratorista, não é? E portanto eu uso tudo, não é? Às vezes dá-me jeito de andar de carro, às vezes dá-me jeito de andar de bicicleta. Hoje cheguei aqui de bicicleta porque me deu jeito, porque é mais rápido. Mas a intermodalidade será fundamental. E os sistemas de bilhética simples, baratos, e vai haver com certeza restrições aos automóveis no centro das cidades, porque isso será fundamental, porque de facto a questão da liberdade é algo também que é importante nós meditarmos sobre ela, não é? Portanto, a liberdade de uma criança ir com segurança para a escola é uma questão também de liberdade, não é? A liberdade de eu poder chegar aqui de bicicleta de uma forma segura e sem ter medo de ser morto, não é? Pelo caminho, também é liberdade. E portanto, a liberdade é um sistema de equilíbrios, não é? Complicados e políticos, equilíbrios políticos, claramente. A mobilidade é um problema político com soluções políticas que vamos ter todos que conversar onde é que vamos encontrar este equilíbrio. Deixa-me só dar aqui um exemplo de Lisboa. Nós propusemos aos governos anteriores o Estádio da Luz tem durante a semana 4.000 lugares. O grande estádio do Sporting, que é muito melhor que o Estádio da Luz, obviamente, não é? Tem cerca de 3.000 lugares durante a semana. Porque tem lá o Homes Place, tem lá uma série de coisas e portanto ocupa coisa. Nós propusemos aos governos anteriores, não a este, já dissemos isto ao Pinto de Luz, um passe de 25 euros, em que as pessoas deixavam lá o carro, porque são 2 entradas de Lisboa importantíssimas, e tem, como você sabe, quer um, quer outro, metropolitano praticamente dentro do estrado, quer dizer, anda 100 metros e coisa. Os governos anteriores, fora de questão, nem quiseram olhar para isso. O Pinto de Luz agora diz que vai olhar para isso, mas também, ouça, com as coisas que ele quer fazer, se calhar nem tem tempo para pensar nisso. Mas está a ver, só aqui, em 2 sítios, que são em 2 entradas importantes de Lisboa, nós metíamos 7.000 carros. Uhum. E depois se diz assim, mas depois tem que se andar de bicicleta para apanhar o autocarro. Nada. Os gajos andam 10 metros e estão no metropolitano. E o metropolitano vai para todo o lado, não é? Outra coisa que o Mário contou, que é a história dos carros chineses, e é por isso que muitos não são aprovados. Eu aluguei em Xangai o X5, uma cópia do X5. Adorei o carro. Um ar-condicionado fabuloso, a pele, tudo o melhor que há. 2 meses depois, fui ao ADAC em Alemanha ver o teste de crash desse carro. A matrícula da frente ficou colada à matrícula de trás. São carros de plástico. E estes carros não passam. Não passam, percebe? Portanto, os próprios chineses estão a construir carros, e você veja que hoje em dia as grandes marcas chinesas que entram já são carros sólidos, já não são carros. Portanto, há muita marca chinesa que é para consumo interno, que não vem para a Europa, que nunca virá para a Europa, porque não tem capacidade para vir. E isso o Mário tem razão. Quer dizer, nós temos de ter cuidado com os chineses, mas só podemos também importar aquilo que é bom. E eu aí sou 100% defensor da indústria europeia, porque nós não podemos ser, quando os chineses foram subsidiados, foram isto, foram aquilo, e portanto eu acho muito bem que estas multas que vão ser aplicadas aos carros chineses, não é multas, mas uma taxa superior para encarecer os carros, mas portanto, eu acho que o Mário tem razão, nós temos que arranjar aqui uma solução qualquer que ainda não conseguimos. A questão da intermodalidade que falávamos há pouco, o Tiago, foi um dos temas que conversámos um bocadinho antes desta sessão, não é? E que no fundo nos dá aqui um bocadinho o mote. Na verdade, daquilo que conhecemos das marcas automóveis, há um bocadinho uma desaceleração nos objetivos de eletrificação total. Por exemplo, a Volvo, a Mercedes-Benz, outras marcas anunciaram há dias que vão desacelerar um bocadinho este percurso e, na verdade, vamos conviver mais tempo com híbridos, com motores a combustão, mas provavelmente com uma série de outras soluções de transporte que não se anulam, não é? Portanto, não surgem uns tipos de veículos em detrimento dos outros, eles vão coexistir. O que é que podemos esperar, ou o que é que podemos pensar relativamente aos próximos anos? Bom dia e obrigado pelo convite. Se calhar, algumas reflexões. Primeiro, eu acho que a mobilidade urbana, e refiro urbana, a tendência é para se eletrificar. Como um todo, não me refiro apenas ao automóvel, como um todo. O automóvel, a bicicleta, o autocarro. Eu acho que a eletrificação da mobilidade urbana parece-me incontornável e parece-me que faz sentido, até porque a preocupação não é apenas descarbonizar o setor, que é um setor que não se está a conseguir descarbonizar da forma que outros o estão a fazer com muito mais sucesso. E, portanto, eu diria que o nosso setor, o setor da mobilidade, tem tido uma enorme dificuldade em fazer a sua descarbonização. Aliás, se repararmos,
os dois momentos em que houve alguma descarbonização palpável foram duas crises, o momento da Troika e o momento do Covid. Portanto, isto é a prova que algo está muito por fazer. Portanto, eu diria que a eletrificação é um caminho. Não conheço e não tenho resposta como é que a indústria automóvel o vai fazer, porque já reparamos que é um percurso muito oscilatório, de momentos mais dinâmicos e menos dinâmicos, mas eu diria que a eletrificação parece incontornável, com todos os seus desafios. Já agora aqui um reparo, do meu ponto de vista, acho que Portugal fez um trabalho extraordinário em termos de conseguir fazer um sistema semelhante ao sistema que temos bancário das caixas multibanco, com o sistema dos postos de carregamentos, através de um sistema de interoperabilidade que permite que um utilizador tenha um contrato com um fornecedor de energia elétrica, mas possa usar toda a rede de uma forma integrada. Mas eu penso que o painel seguinte vai com certeza abordar isso com mais detalhe. Portanto, primeiro aspecto, vamos eletrificar a mobilidade urbana, sim, com a coexistência de motores de combustão interna, com certeza, durante muito tempo, naturalmente. Portanto, esse é o primeiro aspecto. Um segundo aspecto que me parece igualmente muito relevante é que a mobilidade urbana só tem sucesso se for muito mais bem planeada e mais bem integrada. Já agora um reparo aqui às palavras do Mário, que referiu que há uma lista, normalmente, do que nós queremos, e essa lista é sempre muito trabalhada, muito debatida. Queremos mais BRTs, mais transportes públicos, mais bilhete integrada, mais tarifas apelativas. Mas a lista do que nós não queremos raramente é trabalhada. E eu não acho que consigamos chegar a bom porto se não cruzarmos as duas listas. Perdão. Referia dos mais de 200 mil pessoas que saíram de Lisboa e que agora mais de 300 mil, pelos números que nos repartilham, vêm diariamente para Lisboa. Pois vêm porque têm onde estacionar. Repito, o automóvel que está parado mais de 90% do seu tempo no dia-a-dia, parado estacionado, portanto, a ocupar espaço público. Portanto, isto significa que há muito ponto também trabalhar do ponto de vista daquilo que nós não queremos. E o nós, concordo muito com o Carlos Barbosa, o nós são as cidades. Aí é mais ao nível da cidade que tem que haver mais visão e mais estratégia em termos do que é que se pretende neste novo reequilíbrio. Reequilíbrio esse que será eletrificado, isso eu não tenho dúvida. Haverá uma questão geracional aqui por trás, ou seja, será que os mais jovens que hoje usam transportes públicos regularmente, circulam nas zonas urbanas onde têm universidades, onde têm todo o tipo de acesso que precisam e têm os transportes públicos muito dentro do seu dia-a-dia, poderão ser o futuro de uma mobilidade mais sustentável? Será que são eles os que vão continuar este processo de integrar os transportes todos e juntar um bocadinho o automóvel apenas quando é preciso, por exemplo? Eu espero que sim, mas para isso precisamos, como falávamos aqui, de um sistema de transportes públicos robusto, integrado, eficiente. A eficiência do sistema de transportes públicos é uma questão-chave. Isto é, a velocidade comercial dos transportes públicos nas cidades, na maioria das cidades, e em Lisboa, é muito baixa. Exatamente. A velocidade média de uma Carris anda na casa dos 14, 15 km por hora. Se pegarmos na velocidade média dos elétricos, está abaixo dos 10 km por hora. Ora, é muito difícil ser competitivo nessa matéria. E o espaço público não estica. A cidade tem que tomar decisões. O que é que pretende fazer? Aquele espaço público, se é para o peão, se é para a bicicleta, seja ela partilhada, não partilhada, elétrica, se é para os transportes públicos com espaço dedicado para aumentar esta velocidade comercial. Portanto, isto são decisões. E, obviamente, nestas decisões tem que estar também a lista do que não queremos, que não é fácil. Sim, eu digo muitas vezes, que politicamente é muito mais fácil trabalhar as cenouras do que as restrições. Portanto, é esse o grande problema político, porque as cenouras dão votos, as restrições têm grandes problemas. Portanto, uma das formas é fazer pacotes, não é? E isso vem o planeamento. O planeamento permite entregar pacotes que têm os bónus e os maus, não é? E, portanto, nós sabemos em mobilidade que as coisas só funcionam se houver os dois lados da questão, porque só com cenouras não há mudanças de comportamento. Você fala nos jovens. Eu dou-lhe um exemplo. O ACP tem várias categorias de sócios, que começam desde que nasceu, tem não sei o quê. Bom, e o verdadeiro sócio do ACP só é mesmo sócio do ACP a 100%, começa aos 27 anos, 28 anos. Porquê? Porque antes está-se nas tintas para o carro, não pensa no carro, em transportes públicos, vai para a universidade, vai para aqui, vai para lá, não precisa de carro para nada. Depois, casa-se. Depois tem filhos. Já tem um emprego estável. E só ao fim destes 3 passos, de ter um emprego estável, estar casado, é que pensa no automóvel.
começa por ter um Mini, depois começa por ter uma carrinha porque já vem o segundo filho, depois tem que dar a tralha, tudo isso. Ou seja, só a partir dos 27, 28 anos é que nós, a ACP, temos os sócios com tudo. Quando eu digo ao ouro, que é com assistência médica, transportes, tudo isso. Isto tem a ver que, efetivamente, a juventude não quer os carros. E se arranjar alternativas fantásticas para não ter que ter o carro, está a ver? Eles preferem utilizar uma coisa. Eu tenho um filho que tem carro e anda sempre em transportes públicos. Está a ver o que eu estou a dizer? Sim. Ele formou-se, eu dei-lhe um carro e ele vai agora está a tirar um mestrado na Nova e quando pode vai de transportes públicos. Porque diz ao pai, é mais rápido, não tem que estar a ter gasolina, não tem que estar não sei o quê, tem não sei o que mais. Portanto, se nós lhes dermos condições para isso, eles não pegam em carros, porque os transportes públicos, e isso estou de acordo com o Tiago, as cidades têm que se preparar rapidamente, como foi em Lisboa, os corredores bus não existem. Também temos uma coisa, há cidades que não permitem também ter muito corredor bus, porque nos sítios muitas vezes populacionais, as estradas são extremamente pequenas, não dá para ter 4 vias para poder ter 2 de cada lado e uma ser corredor bus. Portanto, também temos azar da maneira como Lisboa foi construída a seguir ao terremoto de 1755. Mas nas vias principais, ou nos eixos principais, não vejo razão porque é que não há corredor bus, mais corredor. Há 45 km em Lisboa neste momento, de corredor bus, acho que é à volta disso. Sim, não tenho o número neste momento, Mas é à volta disso, não é? Acho que não é suficiente e se eu tenho essa Não é o suficiente, é muito mais. 45 km É ridículo. não é nada. 45 km de corredor bus é ridículo. Não faz sentido nenhum. Você diz-me, porque os carros... Não tem a ver com os carros. Eu defendo, obviamente, a mobilidade. Claro que tenho um automóvel ao clube, mas ouça, eu tenho a melhor aplicação elétrica em Portugal, ganhou o prémio de inovação da FIA, eu faço o concurso de carro elétrico do ano, portanto, estou completamente a acompanhar a parte dos elétricos. Mas, de repente, começo a ver que há certo modo, um afastamento. Percebe o que eu estou a dizer? Sim. Eu tenho bicicletas no clube, eu já vendi cerca de 200 bicicletas elétricas no clube. O nosso CEO ontem fez uma experiência extraordinária de ir para o Lumiar de bicicleta do ACP e voltar, ia morrendo pelo caminho, mas pronto, mas está aqui intacto. Portanto, nem sempre é fácil tudo isto, percebe? Quer dizer, portanto, nós temos que realmente perceber o que é que queremos. Depois é muito complicado. Você veja hoje em dia, em Lisboa, e sobretudo não tendo uma maioria na cidade, qualquer projeto que se queira fazer é chumbado porque é chumbado. Não é porque é mau, porque é bom, é porque é chumbado. E isto não faz sentido nenhum, porque aqui não devia haver cores políticas, como o Ministro disse muito bem, para tomar conta de nós, para tomar conta das cidades. As cidades têm de ser tomadas contas. Não? Você foi Presidente da Garriga na altura do outro governo, podia ter continuado, fez um bom trabalho, porque é que tem que mudar? Percebe o que eu estou a dizer? Eu sou 100% contra isso, de que muda o governo, muda a malta toda. Não faz sentido nenhum. Se é bom, fica. Se não é bom, se era um lugar político, salta. E nós sofremos muito com isso, porque não há políticas nas cidades muitas vezes. E, por exemplo, uma política de mobilidade. Há uma cidade que tem uma mobilidade extraordinária, que é a Leiria. As pessoas não falam nisso, mas o ECO podia fazer uma reportagem sobre isso, que é muito giro, porque os tipos trabalham a sério em mobilidade. E nós fizemos um concurso em que o miúdo que ganhou, que eles querem aplicarem ali, que é, daqui até ao fundo estão aqueles ótimos pastéis de nata, não é? Tem um tapete que o carro, com a fricção, produz eletricidade para o semáforo que está lá ao fundo. E, portanto, a Câmara não gasta dinheiro a gastar eletricidade, porque eu tenho tentado, nas várias cidades, de que na passagem dos peões sejam ou iluminadas, ou tenham, como em Inglaterra, uma bola cor de laranja. Portanto, está acesa durante o dia, a gente vai de carro e já sabe que ali há uma coisa para peões e reduz a velocidade, porque sabe que ali há peões. Com ou sem semáforo, mas há sempre isso. E a Leiria está a fazer isto, está a ver. Portanto, há cidades que a gente não conhece, que não vê, que não fala, a gente só fala de Lisboa e Porto, mas Leiria, por exemplo, está a fazer um trabalho extraordinário no que diz respeito à mobilidade. E será que esta mobilidade tende a integrar cada vez com mais frequência opções como, por exemplo, os serviços de mobilidade? Hoje em dia fala-se muito na Mobility as a Service e no crescimento destas opções enquanto alternativa ao automóvel, alternativa a outro transporte, mas sobretudo, mais do que a alternativa, talvez um complemento. Mas sabe que em Portugal já existe o Mobility as a Service, que a RIS tem, há uma série de coisas. Portanto, o problema aqui é eles entenderem. Olha, eu vou-lhe contar uma história engraçadíssima. Uma vez fiz uma presença aberta com o Jorge Sampaio sobre mobilidade e ele pedia-me para eu lhe dar perguntas para o dia a seguir. Portanto, eu ficava com ele no hotel, à noite reuníamos e tal. Então um dia fomos a Lisboa e o Presidente da República perguntou ao Presidente do Metro: explica-me uma coisa que eu nunca consegui perceber, porquê que não há metro até Sintra?
Aí o Presidente do Metro olhou para o Presidente da República e disse: pergunta aí ao gajo da CP. Está a ver? Eles queriam construir o metro até a Sintra, mas a CP dizia que não, porque a CP perdeu o mercado de Sintra, que é enorme, não é? E, portanto, enquanto não houver esta ligação entre todos os transportes públicos e que se entendam, no fundo, porque é bem diferente se eu venho de comboio ou se venho de metro, eu quero é vir e quero vir em segurança e comodidade, não é? Sim, sim. Mas a lógica de termos, por exemplo, uma aplicação que nos diga os 2 ou 3 possíveis percursos para irmos de um ponto ao outro e que integre 2 ou 3 tipos de transporte diferentes, é uma coisa que, já sendo estudada e já começando a ser aplicada, não faz parte do léxico. Mas devia fazer. Não faz parte mas ainda. devia fazer. Tiago, como é que vê esta possibilidade informação? e esta integração nos próximos anos? Terá, de facto, caminho para andar e aceitação do público? Não tem que ter. Eu diria que a integração e a informação de tudo que está a passar na mobilidade no smartphone é incontornável. Isto é, o que não está no smartphone vai estar fora. O que eu julgo é que muitas vezes já está e efetivamente já está, mas não se comunica. É um setor, o setor dos transportes públicos, o setor da mobilidade urbana, é um setor que comunica pouco. Investe milhões numa nova linha de metro e depois não se investe o suficiente na sua divulgação como sendo um produto comercial. Isto é fundamental. Isto é, não é possível continuarmos a achar que as pessoas vão para o transporte público se não fizermos também um esforço de comunicar de uma forma diferente e de chegar às pessoas de uma forma diferente. A informação que hoje em dia está numa plataforma Google Maps sobre transportes públicos é incrível, mas não é comunicada. Se calhar é nas redes sociais ou noutros, mas não é de uma forma que eu sinta que as pessoas saibam que houve uma melhoria palpável em termos daquilo que é essa integração e esse mobility as a service. Claro que temos de ter os serviços. Aqui uma preocupação, porque falamos muito do futuro. Eu recordo que o futuro é 2050 para muitas pessoas, porque é a data da descarbonização total, etc. Não é para mim que eu não chego lá. Mas dizer que o futuro, a 25 anos daqui, é algo completamente imprevisível. Se nós andarmos 25 anos para trás, estamos em 2000. Em 2000 não havia smartphones, não havia redes sociais, não havia Facebooks, não havia georreferenciação em tempo real que nos permitisse o que temos hoje. Portanto, ninguém em 2000 dizia que em 2024, em 2019, ou o que fosse, íamos ter trotinetes, que era um produto que estava completamente arrumado no museu, elétricas, com sistemas de GPS, georreferenciação e com georreferenciação se eu posso ou não posso abandonar a trotinete neste pequeno espaço público. Isto era impensável em 2000, há 25 anos. Portanto, como é que vamos estar em 2050 eu não sei, mas há uma coisa que eu tenho a certeza, é que as plataformas digitais, a inovação digital, a conectividade que está no seu arranque, a autonomização em termos de veículos autónomos que está a trilhar o seu caminho e, do meu ponto de vista, vai acontecer. A capacidade de eletrificar todos estes sistemas, eu penso que vamos ter muitas, e se calhar muitos jovens inteligentes a desenvolver produtos novos para integrar essa mobilidade. Quais são esses produtos? Não faço a mínima ideia. Mas em 2000 também não se adivinhava que íamos ter bicicletas espalhadas no meio da cidade, sem estações, e ou trotinetes, neste caso, ou outros produtos. Portanto, esse é um aspecto que eu queria dar nota, é que nós temos que nos preparar. E aqui vem a mensagem, é que as cidades não estão preparadas para liderar os processos. Exatamente. Da forma que deviam. As cidades herdam os processos. Exatamente. Portanto, o gestor da cidade, de repente, pergunta, o que é aquilo? São as trotinetes elétricas que estão aí, no fundo, a crescer que nem cogumelos, mas não foi o próprio que pediu, não foi a cidade que pensou. Ora, as cidades têm que alterar a sua forma de olhar para o futuro e começar a pensar como é que eu vou tirar proveito de soluções mais conectadas, mais autónomas, supostamente até mais partilhadas, porque é esse o objetivo. O Mário falava, eu penso que temos todos esses números, o automóvel tem uma taxa de ocupação abaixo de 1.5. Portanto, abaixo de 1, por enquanto, é impossível. Por enquanto. Lá iremos que pode ser o 0. Eu espero que o 0 é que não. Mas aí depois com toda a inteligência artificial, se é 0 está parado, espero eu, ou está em vias de fazer algo. Às vezes podemos pôr a fazer piscinas enquanto vamos ao banco, não é? Piscinas completamente insustentáveis do ponto de vista global, mas pessoalmente aquilo funciona bem. Não é preciso explicar. Não, exatamente. Isto só para dizer que eu acho que há aqui um desafio muito grande para as cidades, que é não só como é que resolvemos
o sistema atual, como é que o integramos mais, como é que as plataformas de Mobility as a Service passam a fazer parte do nosso dia-a-dia, daquilo que fazemos diariamente quando pegamos o nosso smartphone, mas também como é que vamos tirar proveito dessas tecnologias e que tipos de produtos é que seriam úteis para uma cidade, para não ser o contrário, que é o que temos vivido até agora, que é os produtos aparecem porque alguém, muito imaginativo, se lembrou, vou desenvolver um produto de mobilidade de última milha com base em trotinetes elétricas, cuja sustentabilidade, até do próprio ciclo de vida das mesmas, não sei se é assim tão sustentável, porque não tem uma durabilidade muito longa. Este é um grande desafio. Isto pegando no tema que lançou, que tem a ver com as plataformas de Mobility as a Service. Essas plataformas, o que é que pretendem? Pretendem que haja uma integração total de todos os sistemas e depois o utente decida por aquilo que é mais eficiente, sem ter que entrar num processo complexo e burocrático da bilhética. A ideia é mesmo que esteja integrada no smartphone. E eu acho que esse caminho está traçado. Às vezes está muito mais à frente do que as pessoas pensam, porque, voltando ao que eu referi, há muito pouca comunicação no nosso setor. Ou não há associado, não é muito pouco. Há, na verdade, teorias que dizem que será este o sistema que daqui a uns anos poderá dominar o mercado, não é? Talvez um bocadinho exageradas do ponto de vista da integração, mas ainda assim que poderá ser uma boa opção para quem hoje se desloca, por exemplo, só em automóvel, começar a ter outras soluções e integrar outras opções. Como é que nós podemos ver isto, ou quem é que pode educar todos nós para fazermos esse movimento? Os piores inimigos de mobilidade nas cidades são os autarcas. Mas é verdade, Sim, é verdade. Os autarcas têm a obrigação, isso que você está a dizer, de o fazer. Aquilo que o Tiago disse é exatamente. Pois se é uma solução, porque é que os autarcas vão dizer, mas não tragam a porcaria dos carros, porque há isto, e gastem dinheiro a informar, gastem dinheiro vão às pessoas, dirijam-se às pessoas, façam campanhas em Sintra, façam campanhas em Cascais, façam campanhas em Parede, para você não precisa levar o carro, pode vir assim, porque tem isto assim. Sim. Volto-lhe a dizer, os maiores inimigos da mobilidade nas cidades são os autarcas. Na verdade, as metas estabelecidas pela Comissão Europeia em termos de emissões poluentes condicionam as marcas automóveis e, se isto não acontecer, são as marcas que estão a pagar as multas. Não vão pagar. Não tenho ilusões, não vão pagar. Eles já disseram que vão pagar estes milhões que vão agora... Eles já disseram que não vão pagar, a Stellantis já disse, não vão pagar porque eles não estão de acordo, porque para pagar isso tinham que gastar bilhões despedindo centenas de milhares de pessoas, portanto é um custo social que eles não querem e a própria Comunidade Europeia, porque eu faço parte da comissão de 8 pessoas na FIA que dialoga com a Comissão Europeia. Você não passa pela cabeça o que é. Os gajos não têm a mínima noção, estão sentados em gabinetes, têm lugares importantíssimos, são grandes decisores, mas não têm a mínima noção do que se passa no dia-a-dia. Porque não têm, porque nunca geriram nada, nunca nada está a ver. E, portanto, é muito complicado para gestores, como o Carlos Tavares, por exemplo, que tem não sei quantos mil empregados, não sei quantos bilhões de faturação, não sei o que mais, falar com um tipo que nunca geriu uma mercearia, nunca geriu nada e que diz, em 25 acabou e não há CO2, porque senão passa de 14, não sei o quê. Pá, e o Carlos Tavares olha para o gajo, este gajo é tolo, não é? Porque este gajo não tem a mínima noção. E é por isso que agora, com estas metas todas, é que 2035 é já amanhã. A malta pensa, quando isto foi decidido, é ninguém que vai cumprir, né? É impossível cumprir. Não há capacidade financeira para fazer essa motorização, que se pode dizer assim, as pessoas não querem. Esse provavelmente é um ponto importante, não é? Mesmo que seja capaz, as pessoas não querem. E se calhar eu acho que as pessoas querem se tiverem condições. Mário, se num prédio houver tudo com carros elétricos, o prédio tem que ter capacidade para ter carregadores para a malta toda, senão saiam de carro elétrico todos os dias. Portanto, não, tem que ser da malta, portanto, ou não sai, mas quer dizer, tem que haver condições para que as pessoas possam ter mobilidade. É que a mobilidade é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem. A mobilidade começa à porta de casa. Não começa nem na estação dos comboios, nem na estação do metro. Começa à porta de casa. O gajo, quando sai de casa, começa a mobilidade para ele. E o carro está muitas vezes a olhar para ele. Ora, isto, exatamente. E o tipo a pensar que vai fazer 1 km a pé para chegar ao... Não vai. O gajo pega no carro e vai no carro. Sobre esta questão da Mobility as a Service, temos também que trabalhar muito a questão dos dados abertos, não é? Aliás, o Bernardo Alves, não é, que também trabalhou contigo, teve muitas dificuldades, por exemplo, em ter acesso a dados abertos. Por exemplo, a EML, que tinha a app para as bicicletas partilhadas, a app teve enormes problemas, até que houve um miúdo
que fez uma app que resolveu os problemas todos e a EML ficou até um bocado chateado. Ok? Ainda bem que o Bill se fez. Mas de facto esta questão dos dados abertos é extremamente importante, se bem que também se compreende que a partir do momento que há dados abertos a Google toma conta deles e tem de certa forma um monopólio destas questões. Em termos informativos, o Google Maps neste momento é a aplicação número 1 para mim, não é? Quer dizer, eu para ir para qualquer lado verifico, para qualquer tipo de modo, né? De carro, autocarro, etc. E dá. A questão da bilhética é já muito mais complicada e vamos ter que trabalhar muito mais com estes grandes operadores para ter bilhete integrada, não é? Porque eu acho que as pessoas já estão a usar cada vez mais a questão do Mobility as a Service em termos informativos, não em termos de bilhética, porque não há forma de comprar bilhetes, não é? Uma das coisas também que tem a ver com o telemóvel, duas coisas têm a ver com o telemóvel. Uma das coisas que eu digo sempre sobre a mobilidade elétrica é que os meus telemóveis vão sempre abaixo por causa da bateria, não é? Como qualquer um sabe, são telemóveis excelentes, mas chega ao fim de 3 anos e aquilo já não dá, não é? E portanto, mudar a bateria é sempre um grande problema, etc. E os carros elétricos, eu não sei se teria muita confiança em comprar um carro elétrico neste momento, porque não se sabe, porque a bateria é um valor substancial do carro elétrico. 6 mil. Exatamente. E as empresas deixaram de fazer aquele modo de leasing, que a bateria era leasing. Exatamente, cada vez que isto demonstra que também elas não têm muita confiança na sua bateria, não sei. Poderá haver mais pessoas que terão outras opiniões e mais conhecimento sobre isso. Mas eu, como consumidor, não é? Também olho com alguma desconfiança por causa da questão da bateria. Sobre os telemóveis, uma coisa também muito importante sobre os transportes públicos é que o tempo de transporte público passa a ser quase tempo zero. Porque quando eu faço e-mails, mando WhatsApps para pessoas amigas, etc. Enquanto de carro, não é? Não devíamos fazer isso, não é? Isso pode ser um problema. Mas de carro estamos muitas vezes agarrados à atenção, não é? Das ultrapassagens das pessoas, etc, etc. Claro que há problema de distração, isso podemos também falar sobre isso, mas o carro, no fundo, é quase uma escravatura mental, não é? Porque estamos ali com a atenção hipotecada durante aquela hora, não é? E mais, na Alemanha há um estudo que demonstra que a variável que explica melhor os ataques de coração foi ter estado numa fila de trânsito na meia hora anterior, ok? E portanto, a tensão e o stress de alguém que tem uma reunião em Lisboa e que está totalmente empanturrado no tráfego da A2 ou no IC19, cria-se níveis de stress imenso, não é? Até há cenas de filmes em que as pessoas abandonam o carro e vão-se embora, não é? Porque aquilo já é um desespero total. Portanto, este tipo de desespero, eu acho que as pessoas todas sentem que se vêm de carro para Lisboa, é também algo que as pessoas têm que começar a perceber, porque há uma coisa que se chama o paradoxo do pendular. Nós, quando vemos uma casa maior, não é? Porque o preço do metro quadrado é mais barato, em Terrugia, em São Marcos, etc. Não é? Temos um quintal grande, etc. Não contamos que toda a gente está a fazer o mesmo raciocínio e vão todos acabar no IC19, não é? E portanto estamos a comprar uma casa grande que depois, com o tempo a passar, ela mentalmente vai diminuindo, não é? Porque ela depois habituamos ao espaço. O jardim que nós gostamos da primeira visita vai ser uma carga de trabalho, não é? E chegamos a uma idade em que já não queremos aquilo para nada. Mas o IC19 está lá sempre a consumir a nossa paciência e o nosso tempo. E, portanto, isso também houve esse abandono da cidade histórica, não é? Porque na minha geração, muitas vezes até os empréstimos bancários, até a família dizia, não compres uma casa com soalho, não é? E eu dizia à minha geração assim, olha, compra uma casa de soalho agora, porque daqui a 20 anos não vais conseguir, não é? E, de facto... Se eu tiver uma casa em Terugem barata, diga. Tu compras na mesma. Ok, mas o que é certo é que de facto houve aqui um espalhamento total das pessoas que trocaram metros quadrados por combustível, não é? E depois o combustível, a tendência será subir, não é? As filas vão continuar a aumentar e de facto isto pode ser uma má escolha ao nível do consumidor. Isso também não está a ser informado. E eu acho que as pessoas vão ter que começar a voltar. O problema, entretanto, é que surgiu o turismo, não é? E os Airbnbs e o turismo ocupou o coração frio que os portugueses tinham abandonado, não é? E, portanto, as zonas históricas agora estão incomportáveis. E mesmo aquela opção que dizia, não há estacionamento nas zonas históricas. Há 20 anos não havia estacionamento nas zonas históricas. As zonas históricas geralmente tinham sempre o preço por metro quadrado mais alto do país. Porque há, de facto, sempre clientela para aquele tipo de ambiente, não é? Sei lá, pessoas, casais sem filhos, etc, etc. Portanto, as cidades vão ter que, com certeza, começar a trazer mais famílias.
E para isso, se calhar, olha, por exemplo, estacionamento prioritário para famílias com filhos, poderá ser, não é? Quer dizer, aqueles estacionamentos que existem no Martim Moniz, não é? Se calhar devia haver... Temos que ter mais parques subterrâneos. Eu aí tenho mais... Silo altos. Desde que, eu digo sempre isso, desde que o espaço público em torno de 500 metros do silo alto seja eliminado, o mesmo número de lugares... Você vai a Berlim... O mesmo número de lugares que se tira... Você vai a Berlim, em cada 10 quarteirões tem um silo alto para a malta toda. Certo. Sobre isso é o que eu digo. Se nós retirarmos no espaço de 500 metros do espaço público, não é? Para devolvermos às pessoas, não é? Aos peões, às bicicletas, jardins, árvores, etc. Mas precisar de muitas árvores por causa do aquecimento global, das relações climáticas, etc. Portanto, vai haver grandes, portanto, em termos de chuvas de ponta, não é? As árvores desaceleram, portanto, estas cheias, etc. Vamos precisar de árvores para desacelerar as chuvas, etc. E, portanto, se nós retirarmos os carros que estão à superfície, quando fizermos um silo alto de 300 lugares, tirarmos 300 lugares à volta, nada contra. O problema às vezes é que estamos a lidar com um problema que não é resolúvel. Eu rapidamente conto uma história. Quando estava na Câmara de Lisboa, houve um estudo, creio que foi da EML, em que contou o número de carros que havia no quadrado que estava entre o Caixedré e o Rato, o retângulo, e contaram, acho que eram... lembro-me que eram 20 mil carros, não sei, que estavam ali estacionados na rua, etc. E depois contaram o número de portas, os comércios, etc. E quer dizer, era um problema totalmente irresolúvel, não é? Porque mesmo que se fizesse 10 silos, não é? Por 200 cada um, não é? 200 carros cada um, quer dizer, estamos a falar de 2 mil, não é? E portanto, estamos a falar de 10% dos carros que lá estão. E portanto, pode fazer silos para 200, também fazer silos para 1000 carros. O problema é que aquela zona histórica, depois temos preocupações naturais e civilizacionais de património histórico, não é? Quer dizer, também não vamos ter igrejas... Faça-me o resto da cidade, altos, que a gente toma conta do está bem, mas só estou a dizer é que as zonas históricas da Europa, neste momento, não há aquele sonho de que cada pessoa tem direito a um carro. Claro. Não é possível. Claro. É impossível. Portanto, e há mercado para isso. Há casais sem filhos, há pessoas que querem... 3 pessoas querem viver na mesma casa, estudantes, etc. E, portanto, as zonas históricas não têm problema de procura. Mesmo que tirassem os carros todas as zonas históricas, as zonas históricas teriam sempre imensa procura. Nem que seja Airbnb, por desgraça nossa, não é? Mas temos que começar a pensar um bocadinho mais seriamente sobre o espaço que os carros ocupam. Porque 98% do tempo de um carro está parado, sem ninguém lá dentro. Isso é uma irracionalidade. Quer dizer, aliás, até ao nível de segurança rodoviária, não é? Desde a invenção do carro, já se matou 60 milhões de pessoas, morre 1 milhão de pessoas e 200 mil por ano. Quer dizer, é uma coisa brutal. E em Portugal este ano voltamos aos números de 2014. Exatamente. Portanto, e muitas vezes, em termos governamentais, não digo o Sr. Ministro que acabou de falar, mas vai-se muito com aquela história de que os mortos estão a diminuir. Os mortos não estão a diminuir, os mortos acumulam. Os mortos acumulam, estão sempre a aumentar, não é? E os números que 40% dos gajos que são feridos graves morrem. Exatamente. E ao nível dos peões, o envelhecimento das cidades, não é? Os peões também, não é? Basta ter um toque de um idoso que passado uns meses pode morrer. Nós não temos falado aqui de mobilidade sustentável, temos estado muito focados nas questões da utilização, não é? Gostava de ir se calhar um bocadinho agora a um tema mais relacionado com a economia circular e com questões da produção. Uma das coisas que algumas marcas falam, mas que ainda não está no léxico comum, tem a ver precisamente com a cadeia produtiva, com a forma como a mobilidade sustentável e as práticas sustentáveis entram dentro da cadeia produtiva do automóvel, por exemplo. Tiago, desse ponto de vista, será que os consumidores já estão preparados também para reagir a este tipo de estímulos e entender o processo que as marcas fazem, desde a produção até ao final da vida e à própria... ao tratamento das baterias quando os carros chegam ao fim, nomeadamente nos elétricos? Eu penso que esse tema é muito pouco abordado ao nível do cliente. Já agora só um reparo em relação à mobilidade elétrica e a todos estes produtos novos. Eu julgo que cada vez mais, e as novas gerações mostram isso, procuram, acima de tudo, valorizar a experiência. Não é o bem material, é a experiência. E realmente o veículo elétrico proporciona uma experiência única. Portanto, eu diria que há aí um aspecto que às vezes não é muito abordado. Olha-se para o veículo elétrico ou o veículo mais futurista como algo descarbonizado, mais sustentável.
mas acima de tudo tem que também ser visto como que experiência é que vai proporcionar a quem o utiliza. E essa experiência... Bom exemplo disso. E estes novos produtos trazem uma experiência diferente. A experiência tem um valor muito grande, principalmente nas gerações que estão agora a lidar mais com o mundo da mobilidade e dos automóveis. Voltando ao aspecto que levantou, isto é, nós sabemos, quem está mais dentro do assunto, que a utilização de um veículo tem uma pegada ecológica, não só em termos de carbono, mas também de emissões e de utilização de recursos que são escassos. Não nos podemos esquecer de dois aspectos. Primeiro é que já temos cerca de 1.500 milhões de veículos a circular no planeta Terra. 1.500 milhões. E que crescem todos os anos. Portanto, nós temos que perceber e que obriga a utilização de recursos, matéria-prima, combustíveis, etc. No caso particular dos veículos elétricos, nós sabemos que há uma pegada ecológica que pode ser extremamente positiva na sua utilização, havendo um mix da geração de energia elétrica mais verde. Aí Portugal está muito bem posicionado, face a tudo que são médias europeias e internacionais, mas também há uma pegada muito pesada na construção, manutenção, desmantelamento e depois na reciclagem no final de todo este circuito. Essa temática não é muito abordada. Ponto número 1. Segundo, penso que é claro que na construção de um veículo elétrico a pegada é mais pesada. E, portanto, ela tem que ser recuperada na utilização. O que obriga aqui um trade-off entre aquilo que é construir, manter e depois desmantelar e reciclar versus aquilo que é utilizar. Portanto, esse aspecto deveria ser mais bem trabalhado, porque senão podemos não estar a ter uma solução que seja em pleno mais sustentável. Mas não é nada fácil de fazer a sua divulgação, porque aquilo que a pessoa pretende é repara, eu não compro um veículo para poupar carbono, eu compro um veículo para melhorar a minha capacidade de mobilidade. Exatamente. E já agora para ter uma boa experiência, se for possível. Portanto, cuidado com os meios e o fim. E aliás, o fim nem é mover-me, o fim é alcançar o meu destino, é o acesso, se eu quero chegar à escola, ao emprego, a um museu, à cultura. E portanto nós temos que começar a ter um bocadinho mais de cuidado na forma quando olhamos para um produto. O produto está lá para me fornecer mobilidade. As temáticas da sustentabilidade são muito pouco faladas. Eu acho que são. E às vezes até são faladas de uma forma pouco robusta e pouco científica, porque a emissão não é zero, para começar. Aliás, nem sequer é zero em termos de partículas. Porque as partículas que hoje em dia vêm do tubo de escape, mais cedo... Hoje em dia não vem só do tubo de escape, estou a dizer, são em termos de regulamentação, a preocupação são as emissões de escape, mas, como sabemos, tudo aponta para que comecem a ser também em termos de partículas emitidas pelos pneus e pelos travões, e portanto aí já não há, aí já todos têm pneus e travões. E estão todos de acordo aí. Não há dúvida que os calhar são mais pesados, emitem mais os pneus, mas se calhar travam menos porque são regenerativos, mas o que é certo é que o desafio é mais complexo e ainda se fala pouco. E relativamente às baterias e ao fim da vida útil das baterias, que são hoje em dia objetos grandes, com muito peso, qual é o caminho? O que é que poderemos fazer ou em que é que elas poderão vir a ter uma segunda ou uma terceira vida, por exemplo? A minha especialidade não é baterias. Eu acredito que a evolução tecnológica que se tem vindo a verificar nessas matérias, eu estou convencido que vamos ter com certeza melhorias substanciais em todos os aspectos. Mas na presente, nas tecnologias atuais, é uma preocupação. É claramente uma preocupação, não só o seu ciclo de vida, durabilidade, como reciclagem e aplicação para outras funções e toda a matéria-prima necessária para construir. Agora, acho que aí é um aspecto que o mundo da tecnologia e da ciência, isto é um otimismo meu, como professor catedrático, quer dizer, eu aí acho que temos que ter um cuidado, temos que ter um bocadinho de expectativas positivas que a tecnologia vai conseguir melhorar, não só em termos de preço, como em termos de capacidade de armazenamento de energia, como o tempo que demora hoje em dia a carregar e, por último, todo o seu ciclo de vida que hoje em dia não é o mais positivo, não é aquele que mais se apresenta. Eu não sou um otimista tecnológico, pelo contrário, mas há coisas que até do ponto de vista económico vai haver grande vontade de reciclar baterias. Tenho uma amiga que trabalha em desperdício alimentar e disse uma coisa que me espantou um pouco, que é o desperdício alimentar doméstico é muito pior do que o industrial,
com o industrial eles aproveitam tudo. Quer dizer, portanto há ali não é? Fazem contas, não é? Fazem contas enquanto que nós, não é? Raspamos e estamos todos fora. E portanto esta ideia de que as baterias vão ter com certeza segundas, terceiras e vai haver reciclagem, poderá ser a questão poderá ser mais talvez nas matérias-primas, não é? Vamos ter Arábias Sauditas na Bolívia, isso depois tem implicações políticas, não é? Também muito graves, não é? Portanto, geralmente o petróleo cria ditadores, o lítio poderá criar ditadores, e portanto ao nível de equilíbrios geopolíticos vai ser complicado, porque o lítio está concentrado em poucas partes do mundo e mesmo o que temos aqui é muito, muito pouco. Creio que estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Muito obrigado aos nossos convidados por esta conversa rica e creio que animada em termos de discussão. Obrigado também a quem nos assiste e até ao próximo painel.